que norteou o conhecimento de Xing. A grande dificuldade dos seres humanos é aprender a mudar, aprender a trabalhar com duas mudanças. A primeira é a mutação, aquilo que não depende de mim. Ou seja, o dia, a noite, as estações do ano, os movimentos do cosmos, não depende de mim, mas altera o meu padrão interior. Mas mexe comigo. Mexe com a maré das águas, mexe com a maré das águas, qualquer situação, quente, frio, coisas que estão no tempo e que, de certa forma, tem que aprender a me adaptar. Depois vai vir transmutação, que é aquilo que eu posso mudar por vontade própria. Porque a gente não aceita. Quando as pessoas que vocês conhecem falam assim, eu odeio frio. Como é que você pode odiar o frio? Sendo que o frio faz parte do universo. Então você odeia o universo. Primeiro, porque se você odeia o frio, você odeia 1/4 da sua vida, porque quase que 1/4 da sua vida é frio. Eu não, de manhã eu sou macaco, então já 1/3 da sua vida você jogou fora, porque 1/3 da sua vida é amanhã. Então você tem que aprender a conviver. Se eu sou um ser participando da natureza, eu preciso aprender a conviver com as qualidades das estações do ano. No calor, eu vou viver, olha que coisa, esse complexo, vamos ver se vocês conseguem entender o que eu vou falar agora. No calor, eu vou ter que aprender a viver no calor. No frio, no outono e na primavera. Olha como é difícil isso. Por quê? Porque eu não posso viver no outono como se fosse primavera, e nem viver no verão como se fosse inverno. Eu preciso aprender a conviver com essas intempéries do tempo. E nós somos seres humanos e nós temos a capacidade de alterar o nosso espaço. Os animais não, eles precisam criar condições internas para isso. Nós precisamos, né? Pelo menos por enquanto, né? Não sei no futuro. Imutável. O absoluto e as leis que regem o universo, essas não mudam. Ixi. O que existe imutável no universo é o que garante a ordem cósmica. Agora complicou tudo. Toda a existência do universo, como ser humano, está contida em um vazio inimaginável e infinito. Esse obscuro e imutável vazio chama-se o estado Vuti, ou seja, não polarizável. A extrema existência. A característica imutável do vazio, correspondente matematicamente ao zero, e ao absoluto, indica o segundo significado literário de I, ou seja, imutabilidade. Pode parecer estranho um mesmo ideograma significar mutação e estabilidade, mas o próprio Xing se encarrega de explicar, pois ele diz que a única coisa imutável é que tudo muda, o tempo todo. As 4 estações seguem uma lei invariável de mutação e transformação, e por isso tem uma ação duradoura. E Xing, hexagrama 2832. A imutabilidade é a qualidade do próprio tal. O tal em estado latente é como vazio. Nele cabem todas as coisas, e tudo se cria, transforma e desaparece dentro dele. O vazio é o elemento imutável, que jamais deixa de existir antes, durante e depois de todas as existências. Então o que os chineses estão querendo dizer com isso, né? A coisa mais besta, a coisa mais óbvia, que para que haja mutação tem que existir alguma coisa que não mude, ou seja, a própria ideia da mutação. Se a mutação ela não tivesse alguma coisa que não mude, ela deixaria de mudar. Por quê? Porque aí ela não teria algo que mantivesse ela constante. E o que pode manter uma coisa constante? A não existência da própria coisa em si. O vazio. Vamos tentar explicar isso, tá? O que não muda nesse espaço chamado contato terapia natural? O vazio que corresponde a contato terapia natural. As paredes mudam, as pessoas mudam, as cadeiras mudam, os elementos dentro do espaço mudam. O vazio que existe e que dá espaço para que essas mudanças aconteçam, ele não muda nunca.
Não é óbvio isso? Por que eu posso fazer tantas mudanças nesse espaço? Porque existe um vazio que não muda, que nos dá essa permissão de mudança, mas que ele não se altera por causa disso. O espaço que existe, chamado contato, né? O terreno vazio, chamado contato, ele não mudou, ele continua sendo um espaço vazio. Sabe por quê? Porque se derrubar todas as paredes, o terreno está aqui. Se eu construir um prédio de 10 andares aqui, o vazio vai estar aqui ainda. Ele não muda de jeito nenhum. Eu mudei os elementos que compõem esse vazio, mas o vazio primordial, ele permanece em qualquer situação. Ele é imutável. Eu não consigo mudar isso. Eu posso destruir o planeta Terra, mas eu não posso destruir o universo. O planeta Terra é uma besteira, é uma porcaria no meio de um monte de outros planetas tão importantes ou melhor do que o nosso. O formigueiro só é importante para a formiga. Para quem não é formiga, a formigueiro enche o saco. Assim como nós, né? Enchemos o saco de muita gente. O tamanduá também é importante. Oi? O tamanduá também é importante. O tamanduá é bem importante, porque sobrevive dela, né? A importância do homem sábio, né? O homem tal, se tornar vazio. Exatamente, porque aí é que entra a grande variante, né? Poxa, porque senão você fica naquela situação, né? Eu vou ficar dando tanta importância para a forma. Lógico que a forma é importante, mas o mais importante é o vazio. Se eu tenho espaço dentro de mim, eu sei que cabe mais coisas. Agora, se eu encher de besteira, aí não cabe mais nada. Né? Vamos lá. Todas as coisas são impermanentes, porque estão em constante transformação, como a gente viu anteriormente. Essa transformação acontece dentro de um vazio infinito. Por isso o estímulo nos mostra que a mutabilidade e a imutabilidade convivem intimamente. No estudo numerológico do Xing, a relação entre vazio e existência é representada pelo número 0 e 1. O 0, o 1 representando a mutabilidade, e o 0, o espaço que acomoda essa mudança, ou seja, a imutabilidade. Segundo o Xing, todos os números derivam-se do 1. E este 1 nasce do 0. Então o único número que nasce do 0 é o 1. Todos os outros números nascem do próprio 1. Tá? Tudo é 1. E o 0 é a mãe do 1. O grande desafio é transformar, o que ele acabou de falar agora, transformar o 1 em 0. Esse é o grande desafio. O 0 e 1, qualquer bicho faz, qualquer homem sem vergonha vai lá, faz e nasce um 1 ali. Você não precisa ter prática, nem ter pouca experiência, basta que você coloque a coisa no lugar certo, no momento certo, que a coisa acontece. A vaca faz isso, o cachorro faz isso, o gato faz isso, o elefante faz isso, todo mundo faz isso. Então transformar o 0 em 1 é mole. Agora o 1 em 0, aí é que é a grande transformação. Tornar-se vazio, né? Tornar-se vazio, tornar-se. Muito bem. Então vamos lá. Agora eu me perdi. O grande desafio é tornar 1 e 0. Para isso é necessário um mergulho no imenso mar do absoluto. Isso, está certo. Quando um deixará de ser ele, quando um deixará de ser ele próprio, passará a ser 0, que abraça esse 1, o 0, né? Segundo que ele falou, o 0 é o absoluto, o vazio, é a mãe da onipotência. Antes de tudo, o 0 já estava presente. Depois de tudo, o 0 continuará presente. Né? Por isso que diz que o Xing falava, né? Nunca nós vamos conseguir destruir o mundo, porque o mundo ele sobrevive sem nada. Nós é que precisamos das coisas. Né? Nas práticas místicas do taoísmo, podemos encontrar os exercícios que desenvolvem a concepção de convivência 0, 1. Na prática do Qigong, por exemplo,
O praticante busca uma união do seu corpo, mantendo integração postural, gestual e respiratória, enquanto a mente se esvazia até alcançar o ponto de consciência sem pensamento. Durante o exercício, os movimentos corporais são lentos e contínuos. A respiração é profunda, correspondendo exatamente ao simbolismo da mutabilidade do um. A consciência sem pensamento corresponde exatamente à imutabilidade do zero. Muito bem. Transmutável. Mutações provocadas através de processos conscientes. Lembra que mutação é inconsciente. Transmutação é consciente. O último significado da palavra I é transformação. Nos ensinamentos do Xing, a alquimia é um tema mais profundo e hermético. A alquimia taoísta divide-se em duas etapas. Primeiro, realiza um casamento ou fusão de Yin e Yang, alcançando o grau de androgenia, estado da Ti. Segundo, mergulha no mar do absoluto, diluindo até mesmo o apego do ser, o onipotente. O estado alcança o estado de Vuti, né, sem energia. A leitura e a prática do Xing no nível de alquimia, como tradição iniciática, trata principalmente da questão da criação de um ser uno, através do vazio absoluto e da transmutação do uno em absoluto. A androgenia não é yin nem yang, é o estado primordial, anterior à separação do yin e do yang. Tornar-se andrógeno significa retornar à condição original e integral da existência. Ser andrógeno é a qualidade da onipotência, é ser um dentro do zero, ou seja, nesse estado, a lei da alternância do destino passa a fazer parte do ser, que deixa de ser a parte do destino. O caminho da alquimia é o caminho do retorno. É preciso tornar-se um para poder mergulhar no zero, e ao tornar-se zero, atingir a imortalidade. Bom, a transmutabilidade, porque a importância do Xing na nossa vida é fazer com que a gente aprenda a conviver com a mutação, primeiramente com a síntese, ou seja, com a integração de que tudo faz parte de um todo e que eu estou contido dentro desse todo, né? E esse todo está contido em mim, né? A capacidade de entender que existem leis, que existem formas no universo que transcendem a minha vontade e o meu desejo, mas que eu preciso aprender a conviver com elas. A imutabilidade é saber que existem coisas que eu não posso mudar. E a transmutabilidade é saber que existem coisas que eu devo mudar e que eu tenho poder para fazer essa transformação. Porque quando nós estamos transformados em seres vivos, né? Quando o espermazinho lá fecunda o óvulo e a criança nasce, ela já nasce dentro de um contexto mutatório. Ela vai passar por um processo de mutação e transmutação. Mutação natural e transmutação baseado na própria energia da mãe e do pai que deu vida àquela criança. Tá? Então, mutação é uma visão natural, onde o óvulo, sem que ninguém mande, ele vai lá e fecunda, o esperma vai lá e fecunda o óvulo. Isso faz parte da natureza da mutabilidade. Tá? Quando ela entra, aí começa o processo de mutação, ou seja, processos naturais e processos referenciados pela nossa própria energia, pela saúde, né, que é o dia adquirido, quer dizer, a saúde que nós temos e a saúde que a nossa esposa tem, ou a parceira, a pessoa que está gerando o nosso filho, né, tem. Então, automaticamente, ali começa a haver uma transformação daquela energia. Tá? Baseada nesses dois aspectos. Quando aquela criança nasce, ela então passa a ter a sua própria energia. De início não. De início ela é submetida a uma energia que vem da mistura das duas. Aí ela começa a criar características próprias. E aí ela começa a ter o dignity adquirido dela. Né? Aí ela começa a buscar o dignity dela, a própria essência dela, a própria vivência dela, através inicialmente do apoio dos pais ou dos cuidadores e depois, né, da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Tá certo? Então isso é imutabilidade, existem coisas que acontecem. E essa criança ela vai crescer, se a gente não morrer antes, a gente cresce, envelhece e morre.
Então, isso é uma coisa que faz parte do processo. Agora, uma coisa a gente sabe, que é imutável, que todo mundo que nasceu vai morrer. Você começa a morrer a partir do que nasce. Oi? Você começa a morrer a partir do que Partindo do nasce. você nasce. Todo mundo que está vivo tem o princípio básico para poder morrer, estar vivo. Né? Até que se prova o contrário, é assim. Como dizia meu mestre, é assim. Significado do Xing. Xing é um termo que só pode ser utilizado para os livros de grande importância. Literalmente pode ser traduzido como tratado ou livro sagrado, que trata da razão do universo e do caminho do homem. Uma obra que discute a razão, o caminho, o homem e o universo como um só corpo pode ser chamada de Xing. Uma outra tradução para Xing seria a palavra atalho ou trilha, que é um caminho assim como uma estrada. A diferença entre um e outro, entre caminho e estrada, né, é que estrada tem o seu trajeto fixo e a trilha está debaixo dos seus pés. É por onde você anda. Pode ser um caminho mais rápido ou mais lento, mais longo ou mais curto, e pode-se andar em círculos. O simbolismo da trilha não se refere ao tempo rápido e lento, nem ao espaço longo e curto, mas sim ao caminho que existe em qualquer lugar. Então isso aí é a base do taoísmo. Tao quer dizer caminho. Nós somos aqueles que percorrem o caminho, ou seja, nós percorremos uma trilha. Trilha é aquilo que se forma embaixo dos meus pés. Então, quando eu ergo o pé para fazer um movimento, eu estou criando uma trilha. Quando eu ergo o pé de trás para poder sair daquele movimento, para poder ir para o outro, eu estou apagando a trilha que eu fiz. Então, a trilha é aquele percurso que eu faço dentro do caminho. E o que é o caminho? É tudo aquilo que existe que me direciona na minha vida. Então, todos nós estamos num caminho. Agora, como nós vamos andar nesse caminho, depende de cada um. Aí é a trilha que cada um vai fazer. Tem gente que vai buscar atalho em caminho reto. E tem gente que vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo, para poder cheirar e descobrir que não é tão bom. E assim por diante. Bom, isso significa que a razão do universo e o caminho do homem pode ser encontrado em qualquer parte do universo e realizado por todos os seres, independente. Só que um vai se sentir mais feliz, a outro não tanto. O ideograma de Xing é formado por duas partes. A primeira parte significa fio de seda. Para fazer um tecido de seda é necessário o fio produzido pelo bicho da seda. A vida de um bicho da seda passa pelas seguintes etapas. Depois de curto período de vida como lagarta, o bicho começa a cuspir um fio engomado em torno do seu próprio corpo, até criar um casulo. A partir desse processo de encasulamento, o bicho entra num estado de adormecimento e transmutação. E quando se torna um inseto de asa, molha o casulo e voa, morrendo horas depois. Como seria então o caminho feito de fio de seda? O caminho está no próprio fio. Ao chegar ao fim, o que encontramos? No fim do fio não há nada, só há o vazio. E dentro dele, o cadáver do bicho. O corpo do bicho morto simboliza a impermanência do ser. E o vazio simboliza o absoluto. Então, isso é um significado, né, filosófico daí. Por isso que os mestres taoístas, porque para você fazer uma roupa de seda, você tem que matar o bicho antes dele acordar. Porque se ele acordar, ele estraga o casulo. E se ele estragar o casulo, ele estraga a seda. Então você pega os casulos, joga na água quente, mata o bicho, e aí você vai desfazendo e lá no fundo vai estar o bicho morto. Né? Por isso que os mestres taoístas não usam roupa de seda. Né? E a segunda parte do símbolo representa o caminho. Logo, atalho é o caminho feito pelo fio de seda. Conclui-se que a razão do universo e o caminho do homem se encontram em qualquer parte do cosmos, como um atalho. O percurso é o desenrolar desse fio do casulo. Chegar ao fim do caminho significa libertar-se do corpo mortal e encontrar o vazio do infinito. Surge uma dúvida. Ao chegar ao vazio, perde tudo, não sobra nada?
Essa é a questão fundamental do Xing, o princípio do absoluto. E não só do Xing, como da vida. Imagine um teatro. Se o palco estiver vazio, se o palco não estiver vazio, onde se coloca o cenário? Como encenar o espetáculo? É pelo espaço e pelo vazio que os espetáculos podem existir. Antes do espetáculo, o vazio já existia. Durante o espetáculo, o vazio coexiste. E depois do espetáculo, o vazio continua. O espetáculo da vida são impertinentes. Sempre há algo que sucede. Os cenários mudam, as histórias passam, apenas o vazio permanece. Já para os estudiosos da mística do Xing, o significado de Xing é um pouco diferente e mais profundo. Xing significa um sistema de coordenadas semelhante a uma grade, através da qual qualquer ponto no espaço possa ser localizado e encontrado. Portanto, Xing é o meio que nos possibilita encontrar algo, não um objeto ou ser vivente, mas sim a nossa verdadeira natureza, nossa essência. Qing significa consciência, e é mudar, transformar. Portanto, juntando-se as duas palavras, concluímos que I Ching nos possibilita mudar a própria vida, destino, mediante o uso da consciência plena, da mente pura original. O I Ching ensina: o vazio simboliza a própria consciência pura. Dentro dessa consciência estão todos os corpos. I Ching é o caminho que leva à libertação através da compreensão das ordenanças, ou seja, das mutações do universo. Ufa, é isso. Tá? Não vou falar de destino hoje, porque se eu falar de destino, essa é a parte mais importante. O que é destino para o chinês? Aí vamos deixar isso para a semana que vem, né? Porque não é a semana que vem, é na outra semana, né? Porque o destino é que aí vai entrar, né? A gente já tem uma explicaçãozinha, já deu a hora também, né? Então, a gente já... Mas eu acho que deu para dar uma introdução. Pode dizer. Para.